Em mais um programa da série Encontro para a Nova Consciência, apresentaremos o mundo islâmico, entre o mito e a realidade, com o Sheikh Abdelbaji. Ele nos fala dos mitos e das tradições no islamismo. Assalamu alaikum. Que a paz de Deus esteja com vocês. Só que esse cumprimento, ele traz com ele um compromisso. Ao dizer assalamu alaikum, está garantindo que a pessoa a qual você acabou de saudar tem total garantia da sua integridade física e moral. Então, podem relaxar, fiquem à vontade, né? Já que uma vez que eu comprometi vocês, né? Não vou utilizar as bombas que eu trouxe comigo. Estão aqui, ó. Né? Bom, esse é um dos mitos, né, sobre o mundo islâmico. Essa palavra as-salam, ela vem da raiz salama. Salama quer dizer estar em paz, ou estar íntegro, ou são e salvo. Isso é a raiz linguística da palavra salam. E dela vem a palavra Islam. Islam, no contexto religioso, quer dizer submissão voluntária à vontade de Deus. Aí que vem o verdadeiro sentido de submissão ou adoração a Deus. A adoração a Deus se satisfaz por duas condições. A primeira, que todos os seus atos, todas as suas palavras, todos os seus movimentos teriam que ser feitos com uma intenção votada única e exclusivamente para Deus. Essa é a primeira condição. Até o ato de comer, de beber, de dormir, de dar carinho ao seu filho, de lutar para sustentar a sua família, todos esses atos, uma vez que você intenciona elas a Deus, e fazer esses atos de acordo com os meios e a maneira em que Deus estipulou para nós. Aí se torna-se uma adoração a Deus. Ajudar uma pessoa necessitada pode ser simplesmente uma ajuda. E pode ser um ato de adoração a Deus. Se nós intencionamos e ajudando de acordo com a forma que Deus nos ensina. Não podemos, por exemplo, roubar das pessoas ricas para ajudar as pessoas pobres. Os fins não justificam os meios no Islã. E vice-versa. De onde é que nós tiramos essa conclusão? Eu vou citar aqui uma história que é bem conhecida, principalmente pelas 3 religiões consideradas monoteístas, né? O judaísmo, o cristianismo e o Islã. Essa história é a história de Adão. O Islã conta, o Alcorão conta essa história.
o início da criação do homem. Deus criou Adão do barro e dele criou a sua companheira, que é a Eva, colocou os dois num paraíso e deu uma ordem para ambos, dizendo, olha, fiquem à vontade, administra-me este jardim à vontade, mas não tocam numa determinada árvore frutífera. Não tocam naquela árvore. Ficaram os dois lá, segundo o Alcorão. Passado o tempo, os dois foram e comeram daquela árvore, e os dois foram retirados daquele jardim. Os dois, então, reconheceram seu erro, voltaram a Deus, pediram perdão a Deus, e Deus concedeu o perdão para eles. Essa é a primeira cena que Deus montou, uma cena teatral que Deus montou para a humanidade para ensinar. Dizem que o teatro é a escola das nações. Então, essa cena que Deus montou para dizer qual é o objetivo. A razão pelo qual Deus criou o ser humano. Talvez nós, através dessa cena, entendemos os conceitos e a visão islâmica acerca de Deus, do universo, do próprio homem. Uma simples história. Mas Deus, quando conta uma história, Ele não está simplesmente contando história. Ele está mostrando para nós uma lição que nós teremos que tirar, uma conclusão que nós teremos que tirar dessa história. Quando Deus criou Adão, então Ele é o Criador. Criou ele de onde? Do barro. E dele extraiu a sua cônjuge. Para quê? Para obedecer à sua determinação. Diz, olha, administra a vontade, menos aquela árvore. Então ele deu o quê? Quando deu essa ordem, ele está dando livre-arbítrio. Sabendo ele que o ser humano vai ter a condição, se ele quiser, de não respeitar essa ordem. Senão não haveria necessidade de Deus ordená-lo. Faça aquilo, deixa de fazer aquilo. Então Deus, embora dando a ordem, mostrou para ele. Então o ser humano ele já foi criado como um ser sapiens, homo sapiens, discernente. Deus mostrou aquela árvore, porque ele já sabia que ele já compreende o que significa aquela árvore. Quem cometeu o erro primeiro, Adão ou a Eva? O Alcorão diz, a ordem foi dada a ambos. E diz também que ambos violaram a ordem. Não especificou quem começou. Diz também que ambos foram retirados do paraíso. Quer dizer, uma vez que você viola uma ordem divina, você sofre as consequências da sua atitude. Os dois foram retirados do paraíso. Mas se nós erramos, não tem volta mais? Tem. Os dois reconheceram seu erro, voltaram a Deus e Deus perdoou. Essa visão tira alguns conceitos, né, para os muçulmanos. Por exemplo, pecado original para nós não existe. Cada um é responsável pelos seus atos. Cada um sofre as consequências dos seus próprios atos. Nenhuma geração responde por outra. Agora, se nós negligenciamos em relação às gerações futuras, Deus vai julgar a gente por isso. Qual é a missão, então, do homem? Administrar o universo. Fica nesse jardim e administra. Então, a missão do homem é administrar o universo. O universo todo foi criado em prol do homem. Para o homem. É subserviente ao homem. Só que para você administrar alguma coisa, você tem que conhecer como funciona o universo. Então,
Supõe-se que um muçulmano tem que ser um cientista. Por quê? Porque a missão dele é administrar o universo. Sabendo ele que o universo não pertence a ele. O dono do universo é Deus. Ele faz parte da criação de Deus. Então, ele mesmo pertence a Deus. Para administrar a sua própria vida, para administrar o universo, tem que seguir a vontade de quem? Do dono. Se eu tenho uma fábrica, eu vou instalar filiais em várias cidades. Meus gerentes nessas filiais teriam que se conscientizar do seguinte, que aquela filial não pertence a eles, mas pertence ao dono. Que eles não podem agir de uma forma arbitrária nessas filiais, segundo. E teriam que prestar conta para mim de tudo que eles fazem naquelas filiais. Essa, mais ou menos, é a visão que nós temos. Deus é o Criador, único. O único, por ele ser o Criador, que tem o direito de estabelecer normas e regras para a sua criatura. Igual esse aparelho que está me vigiando na minha frente aqui. Eu me movimento para cá, ele vai atrás. Eu vou para lá, ele vai atrás. Quem fabricou esse aparelho, ele emite junto com ele um manual de instrução. Quem criou o ser humano, emite para ele um manual de instrução. A melhor forma para você administrar a sua vida, todas as dádivas que Deus deu para você, e tudo que existe nesse universo é essa. Se quiser seguir, vai ser bom para você, não é para ele, para o Criador. Senão, se todos nós decidimos um dia seguir e nos submeter integralmente à vontade de Deus, isso não vai acrescentar nada para ele, mas vai trazer o bem-estar comum para toda a humanidade. E se nós decidimos nos rebelar contra ele, isso também não vai diminuir nada, absolutamente nada, do seu reino. Mas nós vamos sofrer as consequências das nossas ações. Essa é mais ou menos a visão que nós temos sobre Deus, sobre o universo e sobre a nossa própria missão. Toda e qualquer atitude do muçulmano é baseada nessa visão. Quando ele vai tratar seu filho, ele tem que seguir as normas. Quando vai tratar sua esposa, ele vai seguir as normas. Quando vai tratar de seu vizinho, e eu vou citar algumas orientações islâmicas quanto a isso, ele vai ter que seguir as normas. Quando vai abrir um comércio, vai ter que seguir as normas. No manual que Deus mandou para a humanidade, através de todos os profetas e mensageiros, desde Abraão até o profeta Muhammad, nesse manual é contido a norma, o sistema de vida. Cabe a nós seguirmos esta norma, este sistema, ou inventar outro sistema paralelo. E o ser humano não tem condições de estabelecer um sistema próprio dele. Somos quantos habitantes na face da Terra? Somos 6 bilhões, ou um pouco mais do que isso. Imagina que cada grupo humano, ou cada pessoa queira estabelecer um sistema para toda a humanidade. Somos de ambientes diferentes, somos de culturas diferentes, somos de mentalidades diferentes. Então, imagina que cada um quer. Nós não temos uma visão do futuro. Estabelecemos regras e leis e normas para uma determinada época. Se nós utilizamos um sistema que não seja o sistema estabelecido pelo Criador, estragamos esse universo em que nós devemos administrá-lo. O tema da palestra, o mundo islâmico entre o mito e a realidade. Depois da queda da ex-União Soviética, surgiu a necessidade, ou os intelectuais no mundo ocidental cogitaram em colocar alguém na oposição. Não há mais Guerra Fria, não há mais conflitos, não há mais duas potências disputando pontos estratégicos no mundo, ou as riquezas no mundo. Então, tem que manter o mundo sobre tensão, sobre o medo. Então, o que é que nós vamos escolher para colocar no lugar da União Soviética?
escolheram o Islã e os muçulmanos, por várias razões. A primeira delas é ideológica. Porque o pensamento islâmico ele não permite que as pessoas sejam imitadoras umas das outras. Ele pede para que cada indivíduo tenha uma personalidade definida, diferente. Se as pessoas praticarem o bem, disse o profeta Muhammad, que a paz de Deus seja com ele, então que pratique o bem. E se as pessoas praticarem o mal, então evitem a prática do mal. Não vai com a massa. Isso impede que o mundo islâmico torne-se um mercado de consumo, com um conceito aberto completamente para o consumo. Mas o pensamento islâmico impede isso. Então, qual é a razão? Ocupação direta começou no final do século XIX, colonização. Não deu certo, porque sofreram resistência em todos os lugares. Então, vamos mudar isso. Vamos implantar um modo de vida ocidental nos países muçulmanos. Começaram a tirar a própria legislação do sistema islâmico, da política, da economia, da sociedade, da educação, e implantar modo de vida, o sistema de vida diferente àquela região. Que durante 14 séculos foi dirigido por este modo de vida islâmico. E também a dominação cultural da região. Precisamos das riquezas, precisamos da matéria-prima daquela região. Com a ocupação territorial fica difícil. Então, o que a gente pode? Vamos implantar sistemas que sejam aliados a nós naquela região, que possam facilitar isso sem grande sacrifício. A moeda em todos os países muçulmanos é lastrada, cada país de acordo com seu colonizador, ou na moeda francesa, ou no Banco Central inglês, ou na moeda norte-americana. Toda a economia dos países muçulmanos depende disso. Esse é um fator econômico. O fator intelectual e cultural é a mudança do sistema educacional, o sistema de ensino nas escolas. Então, os muçulmanos são violentos? Ou será que eles são vítimas de uma violência? Eles sofreram essa violência. Então, temos que distinguir entre grupos extremistas e pessoas que estão exercendo o direito natural de existirem debaixo do sol, terem a liberdade de ir e vir e de se expressar. Coisa que a população muçulmana quase no mundo inteiro não tem. Esse é um lado. Agora, atribua-se ao Islã tudo o que acontece. Vamos supor, para justificar a intervenção, dizem assim: os muçulmanos querem estabelecer o jihad, a guerra santa. Esse é um dos mitos, né? Jihad é a guerra santa. Vejam, senhores, nós não temos nada santo. O termo santo só se referimos, quando falamos santo, nos referimos a Deus. Ele é o santo. Sim, um dos anjos tem o apelido de arcanjo, que é o arcanjo Gabriel, chamado Espírito Santo. Deus deu esse nome, então nós respeitamos. Agora, santo mesmo não existe. Dia santo, mês santo, templo sagrado, essas coisas não temos, não. Santo para nós é Deus. Então, guerra santa não é um termo islâmico. Ele surgiu na Europa no século XII para justificar as cruzadas. Guerra santa. Jihad, a palavra jihad em árabe vem de juhd. Juhd quer dizer empenho, empenhar-se pela causa de Deus. A luta armada é um tipo de empenho? Sim, é um tipo de empenho, mas não pode ser utilizado como argumento para agressão. É proibido aos muçulmanos agredirem, pela lei. Mas para a defesa, sim, pode utilizar. Mesmo assim, quando é o último recurso.
E outros tipos de jihad. Um homem veio ao profeta e diz assim: me deixa lutar com você na batalha. Ele disse: seus pais estão vivos? Ele disse que estão. Então por eles vai lá e luta. Fica ao lado deles, ajuda eles, auxilia eles. Essa é uma luta, é um empenho, um jihad. Voltou o profeta de uma batalha e diz assim: voltamos do jihad menor, na batalha, que é jihad menor, o empenho menor, para o empenho maior. O que é o empenho maior? Diz assim: controlar os seus impulsos, ter o autocontrole sobre suas atitudes. Esse é o grande jihad, maior tipo de jihad. Então, o jihad como guerra santa não tem fundamento no Islã. Normalmente nós ouvimos, né, a palavra sheik, por exemplo. Passa logo quando se fala sheik, né, é um sujeito que tem poços de petróleo, tem um harém cheio de mulheres, pode ultrapassar todas as normas, pode fazer o que ele quiser. Sheik em árabe quer dizer pessoa idosa, que tem idade avançada. Às vezes, dá o título de sheikh para a pessoa que tem alto grau de conhecimento sobre uma determinada área. O sujeito que é muito politizado, então ele é um sheikh na política. O sujeito que é um catedrático em matemática, então ele é um sheikh de matemática. E assim sucessivamente. Se ele tem um conhecimento profundo sobre a religião, então ele é sheikh. Mas só para prestigiar aquela pessoa. Mas sheikh mesmo quer dizer pessoa idosa em árabe. Bem, a outra coisa que ataca muito e tenta trazer à tona é a questão da mulher muçulmana. E olha, uma coisa muito polêmica. Nem a mulher muçulmana imaginava que ela seria um ponto de polêmica tão assim levantado na mídia, na imprensa no mundo ocidental. E são vários. A forma de se vestir, né? A mulher muçulmana veste assim, não sei o quê. Eu estava vendo esses dias as nossas irmãs da religião afro-brasileira, né? Vestidas quase... Aqui é a nossa irmã, e a Sandra, né? Está vestida, é uma muçulmana, está na nossa frente. Se a gente olhar para as freiras da Igreja Católica, elas são vestidas de acordo com a indumentária islâmica. Mas será que isso denigre a imagem delas? Ao contrário. Será que elas são desinteligentes só porque usaram aquela roupa? Aquela roupa tampa a inteligência delas? Não, é ao contrário. É porque quando a mulher muçulmana usa aquilo, ela pode ser entendida como uma mulher que vive em séculos passados. As santas da Igreja Católica, né? Quem é católico aqui sabe. Se olhar para uma santa, ela é vestida de acordo com o caráter islâmico. O Islã não permite que a mulher seja utilizada como objeto de comércio. Em casa, com seu marido, com seus pais, com seus filhos, ela fica à vontade. Esses que merecem ver a beleza, a verdadeira beleza dela. Fora não. Mas o que é belo tem que ser mostrado. Concordamos, para quem merece ver. Para que nós, ao olharmos para uma mulher, não olharmos apenas para o aspecto físico dele. Isso não garante a durabilidade do relacionamento. Nós devemos olhar para o caráter dela, a personalidade dela, as atitudes dela, o berço onde ela nasceu, etc. Deve ser visualizado isso. E isso garante a durabilidade do relacionamento. Porque a beleza física, hoje você fica 1 mês, 2, 3, 4 meses, torna-se uma coisa monótona, e fora, os atrativos estão lá expostos. E tem outro também. Lá é uma região árida, muito calor. Então, a mulher, quando se veste assim, deve estar derretendo, né, de tanto calor. Não é. A roupa larga, igual essa minha, e clarinha, ela primeiro reflete a luminosidade e o calor. Segundo, ela cria um colchão de ar entre o corpo e a roupa, que amortece o calor intenso. Fica mais fresquinho. Ao contrário de que você ficar com a pele exposta num calor intenso,
Pode causar doenças, fora de que o sol bate direto na pele. Essa é uma das críticas dirigida à mulher muçulmana. E nós, então, agora, sabemos por quê. A outra coisa, acho que é o casamento poligâmico. Mas antes de entrar nessa polêmica, tem o casamento em si. A mulher não tem vez de escolher com quem ela vai casar, ao contrário, ela que dá a palavra final. A mulher é a chave. O homem pode tentar, pode se enfeitar, pode fazer tudo. Se a mulher disser que não, é não e acabou. Então, é a mulher que determina com quem vai casar. E ela recebe no seu casamento um dote, é ela que estipula. E quem não receber um dote pode exigir. Bom, esse dote que a mulher estipula, o marido tem que pagar, é uma garantia econômica, né? Que ela pode pegar isso, fazer negócios, restituir empresas, etc., cuidar da vida econômica dela. Ou um presente também, pode ser um anel de lataria, de lata. Pode ser um livro de presente, um livro de poesia, um livro de sabedoria, pode ser qualquer coisa. É uma coisa simbólica. Mas se ela exigir um valor alto, ele tem condições, não tem. Se quiser casar com ela. Por que é isso? Porque economicamente a mulher é independente do homem. O regime de casamento no Islã, ele é de separação total de bens. Todos os bens que uma mulher tem, antes, durante e depois do casamento, é único e exclusivo dela. Ela não divide com ninguém, ela não sustenta a casa, ela pode abrir negócio, pode fazer o que ela quiser. Ao do homem, não. Tudo que o homem tem é de toda a família. E esse dote serve. Se não der certo, e os dois se separarem, o que ela vai fazer? Vai voltar para a casa da família dela? Não, ela pode cuidar da vida dela. O casamento poligâmico. O homem pode casar com até 4 mulheres. Essa é uma regra? Não, é uma exceção. Eu vou explicar por que é uma exceção. Na guerra de Kuwait e Iraque e Irã morreram cerca de 1 milhão de homens, dos dois lados. Famílias inteiras ficaram sem provedor, sem alguém para sustentar a família. E o governo tem condições, acabou de sair de guerra. E os homens que têm condições, podem casar com as mulheres que ficaram sem maridos? Pode. Mas aí vem as regras. Você pode casar com mais de uma mulher, desde que a primeira aceite. Se quiser casar com a segunda. Se quiser casar com a terceira, a primeira e a segunda deveriam aceitar. Se quiser casar com a quarta, a primeira, a segunda e a terceira teriam que aceitar. A segunda condição, tem que ter condições econômicas para sustentar mais de que uma família. Que você vai dar para uma, tem que dar para as outras 3. Se você vai dar uma coisa para um filho de uma delas, vai ter que dar para os filhos de todos. A mulher é oprimida, ela não pode trabalhar, ela não vai à escola. No Afeganistão, sim, as mulheres não iam à escola, mas não é porque não querem estudar, ou porque o governo obriga. Às vezes tem governos que têm esse tipo de atitude irracional e anti-islâmica. Mas não tinha estrutura educacional no país. As escolas estavam destruídas. O caminho para a escola está cheio de minas. As crianças correm o perigo de serem mutiladas, como um país que tinha 6 ou 7 milhões de mutilados por causa das minas e das guerras. Imagina 30 ou 25% da população mutilada por causa da guerra, por causa das minas. Não tem estrutura, não tem infraestrutura para nada, nem para emprego, nem para educação, nem para nada. Mas impedir a mulher estudar uma atitude anti-islâmica, porque a obrigação de buscar o conhecimento é do homem e da mulher. Se o homem tentar impedir, a mulher sai sem a anuência dele, porque a partir da puberdade ela manda na vida dela. Eu quero estudar. Acabou, enfim, e sai, não precisa nem autorização dele. Direito do voto, de participar em todos os poderes, legislativo, não é? Legislativo, executivo e judiciário, não é isso? Ela participa em todos. Tem uma discussão, ela pode assumir o cargo de presidente da República ou não,
Tem uma discussão entre os exegetas muçulmanos sobre isso. Mas o resto ela assume tudo. Ela até fiscaliza. Além de dar o voto. Até na guerra participa. Quando o homem não supre a necessidade, ela vai em frente e combate. Por isso tem que treinar, tem que aprender a se defender. Ela é o centro de toda a família. A mulher, segundo um poeta egípcio chamado Ahmed Shawqi, ele diz, é uma escola. Né? Se for bem preparada, prepara-se uma nação de sólidas raízes. Por isso, o ênfase dado à mulher no Islã é muito mais o ênfase dado ao homem, porque ela que educa, ela que embute os nobres sentimentos de carinho, de amor, de afabilidade, todos os sentimentos, a mulher que passa durante a gestação, durante a amamentação, os primeiros anos da vida da criança. Muito obrigado pela atenção, espero que tenha esclarecido muitas coisas. Muito obrigado.